amigos, tudo bem? Eu sou o Konema e hoje vamos conversar sobre a depressão do Batman. Vamos analisar o personagem em todos os aspectos, cinema, animações, quadrinhos, e ver se a gente chega a uma conclusão se ele tem ou não a doença. Vale lembrar que isso aqui é uma discussão, então você também está participando dela, então não deixe de comentar aqui para a gente poder desenvolver cada vez mais esse tema. Então sem mais delongas, vamos lá! Vamos começar pela origem e criação do personagem. Batman foi criado por Bob Kane e Bill Finger em 1939. Ambos eram muito fãs da cultura vampiresca, mas o filme The Bat e o herói Zorro foram suas principais influências para a criação do personagem. Venha, meu filho, que saudade! Fora a confusão toda, eu acho até que foi divertido voltar a ser criança. Não sou mais criança desde os 8 anos de idade. Na origem, Batman é um milionário que sofreu um terrível trauma de infância vendo os pais sendo assassinados diante de seus olhos. Primeiro a gente precisa saber quem foi Thomas e Martha Wayne. Primeiro, porque Thomas e Martha Wayne eram dois filantropos de Gotham City. Gotham City é um inferno na Terra. Isso é dito de diversas formas diferentes dentro do quadrinho. Thomas e Martha Wayne eram como se fossem os anjos dessa cidade, porque eles utilizavam toda a sua riqueza, influência e fortuna sendo filantropos, cuidando dos mais necessitados, usando a indústria Wayne para dar mais recursos para a cidade, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Eles eram realmente dois anjos que protegiam toda essa cidade. Por isso que quando eles vieram a ser assassinados, foi tipo a morte total da esperança da cidade. E Bruce cresceu vendo os pais sendo essas pessoas maravilhosas. E os pais dando todo esse amparo para ele e para a cidade, mostrando, olha só, existe bondade no mundo, existe pessoas que pensam no próximo. E o Bruce foi crescendo com essa imagem, falando, caralho, quando eu crescer eu vou ser tão maravilhoso quanto os meus pais. E aí que é bacana que a gente vê no filme do Nolan, aquela origem do poço, dos morcegos, do medo, que aí o Bruce Wayne pega um medo sobre os morcegos, o pai dele dá aquele discurso de que caímos para levantar mais forte e tudo mais. Isso tudo faz parte do core do personagem, faz parte da origem dele e do porquê da adoração e do amor pelos pais. Então, tendo essa análise, a gente sabe que os pais eram verdadeiros heróis. Os maiores heróis do universo DC não é o Batman e o Superman, e são sim os pais deles, que criaram os personagens para ter esse senso de justiça e moral. Então, quando morre Martha e Thomas Wayne, Bruce entra na fase do luto, de um lugar onde o personagem jamais saiu. A fase do luto ela é composta por negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O Bruce Wayne ele vai passar por 4 dessas fases, mas ele nunca vai chegar na aceitação. A gente pode começar analisando a negação. Durante a Corte das Corujas de Zack Snyder, ele conta que depois que os pais de Bruce morrem, ele não aceita de maneira alguma que eles morreram simplesmente por causa de um assaltante, por causa de colares de pérolas e dinheiro. Ele não consegue ter essa aceitação de que foi o acaso que matou os pais dele. Então ele lembra da lenda da Corte das Corujas, que existe no Gotham City, que era tipo uma canção de ninar para crianças, e ele começa a acreditar que aquilo existe, e que na verdade quem matou os pais deles foram o Gotham City e essa organização, porque os pais deles estavam fazendo bem para a cidade. E Gotham não pode ter esse bem, Gotham é a cidade do mal, é um inferno. Então ele começa a acreditar nessa lenda, de que há uma corte e existem esses anfitriões de Gotham City que mataram os pais dele para impedir que o bem aconteça dentro da cidade. Ele até quando criança, ele se mete lá numa mansão onde seria a sede das Cortes da Coruja, e é uma mansão abandonada, toda zoada, e ele sofre um acidente dentro da mansão e quase morre por causa dessa obsessão que ele sente em querer achar um motivo, negar que os pais dele morreram pelo acaso. E isso faz parte dessa fase do luto que vai acarretar na depressão do Bruce Wayne. E aí a gente tem a raiva, e eu gosto de lembrar do livro Wayne de Gotham. Lá conta que durante essa fase de que o Bruce está crescendo sem os pais, ele odeia muito o Alfred. Ele não gosta do Alfred porque ele não quer o Alfred como pai. E o Alfred está criando o moleque e sabe que o garoto está sentindo raiva disso. Que ele queria ter os pais ali e não um mordomo. E tudo que o Alfred faz e fala machuca o jovem Bruce Wayne. E ele vai demorar para poder aceitar que na verdade o Alfred está tentando ajudar ele e não substituir os pais.
e por causa dessa fase, da raiva que ele sente, ele nega a pessoa que mais ama ele ao decorrer de toda a fase do Batman. E aí a gente chega na barganha. A barganha é o que vai fazer Bruce jurar para si mesmo que vai combater o crime para sempre. Onde está você? Ainda não terminei. E você não terminou comigo. Você nunca termina comigo. Na barganha começa a se formalizar na cabeça do jovem Bruce Wayne a ideia de ser o Batman, de ser a noite, de ser as trevas e combater o crime de Gotham City. Ele bota na cabeça dele que ninguém deve sofrer a dor que ele está sofrendo. Nenhuma criança de 8 anos deveria passar por tal trauma. E aqui a gente vai chegar no ponto do Frank Miller. A gente vai chegar no Batman no ano 1. No ano 1 de Frank Miller, a história começa com o Bruce retornando na cidade depois de ter passado por todo o seu treinamento para se tornar o Batman. Ele se tornou a máquina de combate perfeita contra o crime. Ele tem todos os meios e o recurso para combater o crime. Só que na primeira noite que ele vai tentar combater o crime, dá muita merda. Primeiro que ele ainda não tinha ideia de vestir uma capa, um colã e se tornar um homem morcego. Ele simplesmente se disfarça, bota uma cicatriz no rosto, um gorro e se tornando um civil comum, ele vai dar um rolê pelo bairro mais zoado de Gotham City. E logo no início do seu rolê, ele vê uma criança se prostituindo. Gente, é muito forte mesmo você imaginar que existem crianças se prostituindo por aí, mas é realidade, acontece. E ele vê uma criança se prostituindo, vê um cara que bate nessa criança e ele vai lá tentar ajudar a criança e a criança não quer ser ajudada porque o cara é cliente e ele não entende todo aquele caos daquela situação. Ele acaba tretando com o cliente da criança prostituta. A realidade é assim mesmo, os quadros caem. Aí acidentalmente ele acaba batendo na criança e a Selina Kyle, que é a mulher gata, ela tá vendo tudo isso. Os dois personagens têm muito elo, que é uma conversa pro futuro. E ele acaba resolvendo toda a treta ali, sem vitória, e vaza. Quando ele chega na casa dele, ele tá sangrando, ele tá morrendo, ele senta na poltrona do pai, ele olha pro busto do pai e é uma cena incrível. Eu tentei ser paciente. Eu tentei esperar, mas preciso saber como, pai, como eu faço, o que eu uso para que eles tenham medo. Se eu tocar o sino, Alfred aparece. Outro de seus presentes para mim, pai. Mas prefiro morrer a esperar mais 1 hora. Eu já esperei 18 anos. Há 18 anos, minha vida perdeu todo o sentido.
Porque como vocês viram, cara, ele desistiu. Ele não quer continuar essa luta. Se ele não pode combater o crime, ele não quer nem viver, porque daí não tem motivo. Não tem o porquê de ter um legado da vida dos pais. Ele não vai conseguir enfrentar o crime, ele não vai conseguir enfrentar o mal. Então ele não quer mais viver. E isso acontece muito com os depressivos. Eles conseguem achar um ponto onde eles conseguem ter um raio de luz e esperança do porquê da vida dele. Mas a primeira frustração que cai nesse raio de luz, mano, é desgraça na certa. Mas em algum momento ele tentou superar isso? A gente tem algumas análises que diz que sim. O primeiro é a fase do Grant Morrison no Batman, que foi a primeira vez que eu li um Batman onde ele não se apoia na tristeza que ele sente pela morte dos pais. O Batman do Grant Morrison é um Batman que só quer combater o crime e ele tem uma vida ainda paralela ao combate ao crime. Ele chega a namorar durante a fase do Grant Morrison. Ele chega a ser mais Bruce Wayne durante a fase do Grant Morrison. Ele cria a Corporação Batman e pensa num bem maior. É um Batman que superou a depressão. E isso é muito bacana, que foi a primeira vez que eu vi um Batman que não é depressivo. Tem até um ponto bem bacana durante a fase do Grant Morrison do Batman, que é o Alfred falando pra ele: Patrão Bruce, o senhor está passando muito tempo como Batman, tá na hora de ser um pouco de Bruce Wayne, daqui a pouco as pessoas vão começar a desconfiar. E é muito bacana que ele fala: é verdade, Alfred, está na hora de eu ser mais Batman, me arruma 5 gostosas e 80 festas para eu ir que eu vou ser mais Bruce Wayne. E é muito legal que o Batman do Grant Morrison é muito trabalhado nisso, de ele fazer essa vista grossa, de ele ser mais Bruce Wayne para as pessoas não desconfiar, e ainda tem a introdução do Damian Wayne durante essa fase. E é um Batman que daí vai começar a querer dar um exemplo para o filho de como ser a pessoa ideal. E em momento algum ele fica remoendo a tristeza da morte dos pais. Tom King, ele é um ex-agente, eu acho que da CIA, agora eu não vou lembrar certinho, mas ele sofreu todo esse terror de guerra. E ele voltou meio transtornado da cabeça, teve que passar por ajuda psicológica e tudo mais. E ele passa toda essa tristeza que ele sentiu durante essa fase da vida dele pro Batman dele. E ficou sensacional. Porque quando a gente vive um negócio e transmite essa nossa vivência em forma de arte, só sai coisa incrível. E durante a fase do Batman do Tom King, ele e o Flash, o Batman e o Flash, eles acabam indo para a realidade do Flashpoint, que é uma realidade onde quem morreu no beco foi o Bruce Wayne. E aí a mãe dele pira e se torna o Coringa, e o pai dele pira e se torna o Batman no estilo Justiceiro da Marvel, usando arma de fogo e matando geral. E é muito bacana esse encontro, porque ele é bem breve, assim, porque o Flash chega lá com o Batman, aí a máquina do tempo é destruída e eles têm um senso de urgência, porque o universo está sendo destruído por uma força maior e eles precisam vazar dali, senão eles vão morrer. E aí o Batman tem um diálogo muito rápido com o pai dele. E eu acho bem bacana que ele trava na frente do pai dele. Ele fala: porra, mano, é meu pai, cara. É meu pai, mano. O que eu vou falar pro meu pai? E ele meio que buga. E o que ele fala pro pai é: pai, tu é avô, cara. Eu tenho um filho. E o pai dele, tipo, fica meio chocado assim: mano, sou avô, caralho. A vida pode ter sentimentos bons. Porque o pai dele também é transtornado com tudo isso. E aí o pai dele, ao contrário do Bruce, que escolheu dar amor e felicidade pro pai, dizendo que ele é avô, que, cara, deve ser uma sensação muito foda saber que você é avô. Porque naquela realidade ele não tem filho, então ele nunca seria avô. Então é um sentimento muito forte que o Thomas Wayne deve ter sentido ali. Então o pai dele resolve dar um sentimento forte pro filho também. Ele fala assim: Bruce, meu filho, não seja o Batman. E aí o Batman fica em choque. Caralho, mano, tudo na minha vida é ser o Batman. Por que eu não devo ser o Batman? E aí o pai dele explica, que falou: filho, em momento algum, nenhum pai quer ver o filho sofrer. E você tá sofrendo sendo um Batman, porque você tá remoendo uma coisa que aconteceu quando você tinha 8 anos de idade. Então supera isso, meu filho. Você não precisa ser o Batman. Você já vingou a minha morte, já vingou a morte da sua mãe. Você pode ser alguém melhor. Siga em frente com a sua vida. Viva a sua vida com seu filho. É isso que eu quero pra você. E aí quando ele sai dessa realidade, ele volta lá pra Gotham City, tem uma cena muito marcante, que é o Batman, ele tá olhando assim pela janela e aparece o bate-sinal e o Alfred fala: patrão, tu vai responder? E ele: caralho, Alfred, eu não sei se eu quero ir lá combater o crime. Eu acho que eu quero seguir com a vida. E aí o Tom King trabalha isso, cara. Trabalha o esquema de: se o Batman tá triste, ele é um Batman eficaz. Se o Batman não tá triste, ele é um cidadão comum. E ele vai começar a trabalhar isso, porque ao decorrer da história, eu não quero contar mais porque é uma fase sensacional do Batman, na minha opinião, mas esse ênfase vai ser trabalhado mais e vai tornando o Batman cada vez um personagem mais humano. E é muito bacana de se ver.
Batman é um personagem humano e a gente se identifica com ele por causa disso. Ele tem uma legião de fãs pelo mundo porque a galera se identifica que pode ser um Batman se quiser e se for muito rico, porque o dinheiro é o maior superpoder da nossa realidade. Ele é um personagem com uma legião de fãs, ele é um personagem muito amado pelo mundo, por todas as fases e idade que a gente passa na vida. Só que o Batman é um personagem doente, o Batman é um personagem depressivo. E depressão é uma coisa muito errada. Depressão é uma doença e é algo que está machucando a gente muito. O depressivo nem sempre é aquela pessoa triste e melancólica. O depressivo às vezes é uma pessoa alegre e muito alto astral. Ele faz isso para poder viver em sociedade, mas por dentro ele está vivendo uma agonia, uma tristeza muito poderosa. E isso faz mal para ele, é um veneno que está matando ele. As pessoas dizem o tempo todo para o depressivo que vai ficar tudo bem, calma, olha o tanto de pessoa que te ama, olha como sua vida é maravilhosa, vai ficar tudo bem. Isso é a última coisa que o depressivo quer ouvir. Não vai ficar tudo bem, cara. Não tá tudo certo. O que você sente é errado. Procure ajuda, procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra, o que for o mais correto para você. Não vai ficar tudo bem, você precisa de ajuda. Procure ajuda especializada para isso. Não seja o Batman é da ficção. Seja melhor que ele. Siga em frente com a sua vida. Procure ajuda.